Dale! Aí ó, 11 horas da noite, meu último atendimento. E não podia deixar de falar agora. Tá cuidando bem dos teus filhos? E aí, tá tudo bem em casa? Eles estão felizes? Tá tudo numa boa? Eu voltei agora de uma consulta. E essa consulta foi especificamente para lidar com a situação de uma jovem de 20 anos, 20 aninhos de idade. Uma menina com uma consciência extremamente ampla, muito inteligente. E mesmo com essas características que transformam ela numa menina um pouco diferenciada dos jovens em comum, a mãe dela detectou ou se sensibilizou na ideia de que essa menina estava muito tempo no computador, a ponto de deixar de fazer coisas essenciais da vida dela, como por exemplo, tirar carta de condução, ou carteira de motorista, ou fazer coisas em relação a estudos e outras situações, e dedicando tempo excessivo ao computador, à internet. E muitos de vocês, principalmente quem tem jovens aí passando com essa idade, né, devem estar passando por essa situação. E vocês podem ter certeza que eu sei como é difícil os pais, no posicionamento de pais, conseguirem lidar com essa situação, percebendo uma situação que não está fazendo bem, sabendo que essa situação para o futuro desse jovem é um comportamento e uma coisa que vai agravar a vida dele, e mesmo assim a gente não consegue mudar, eu sei. Só que tem uma coisa muito mais além que essa. Por quê? Porque uma coisa é você detectar e você perceber que o seu filho, ele está nesse comportamento. Outra coisa é o teu filho perceber de que esse comportamento está conduzindo ele para um futuro não muito agradável. E é importante que você entenda o tamanho desse problema, porque isso é um grande problema. Essa situação é um grande problema, é pior do que pandemia, tá? Por quê? Porque quando nós falamos de internet, e provavelmente aqui você já tem ouvido falar sobre as causas de Instagram e Facebook, Reels, TikTok, essas coisas todas, o computador não deixa de ser diferente, tá? Os jogos de videogame não serão diferentes. E o mais importante é que você entenda é que a relação desses comportamentos internamente no cérebro, eles são devastadores. A dependência que causa esse tipo de coisa no cérebro são devastadores. Você pode considerar e comparar esse tipo de comportamento a usuário de droga. Eu sempre repito isso, né? Tratar desta situação, né, como uma dependência, eu coloco esse vício em jogos e videogames e computador e internet. A única dependência que é mais difícil de tratar do que isso é o álcool, porque ele é muito mais difícil do que tratar até que cocaína, muito mais difícil. Por quê? Porque quando nós falamos de dependência, é tirar da pessoa, tirar do ser a capacidade de ter controle sobre um comportamento. E quando nós falamos disso, nós não estamos falando de pessoas que simplesmente não têm consciência do problema. Quando nós somos jovens, é importante você entender que a parte consciente, a percepção consciente do que nós acreditamos, de comportamentos, sabemos lidar conosco, ele é limitado. Por quê? Porque nós estamos em fase de aprendizagem. O nosso cérebro está aprendendo com a vida, com as coisas e com as situações, como lidar com cada coisa. Então nós não sabemos exatamente lidar com cada coisa. Quando acontecem de nós presenciarmos situações onde qualquer fator externo torna a pessoa dependente, e aí se nós for entrar mais profundamente, falar sobre os ganhos que o cérebro percebe a nível de prazer e realização quando está numa dependência, né? Então aí já vai passar para
para um aspecto mais profundo, não vamos muito por esse lado, mas o que acontece é que o teu cérebro ele sente a necessidade cada vez mais daquilo. E ele não é um aspecto consciente. A pessoa num aspecto de dependência, ela não tem consciência, ou melhor, ela tem consciência na grande parte das dependências. Mas quando nós falamos de um jovem de 20 anos de idade, é difícil dele perceber e ter a consciência de que ele está num processo de dependência. Então eu quero que você perceba, que você entenda que o aspecto consciente, mesmo que esse aspecto consciente do seu filho, ele saiba que está fazendo uma coisa que provavelmente não seja boa para ele, dificilmente vai haver a aceitação dele do problema. E aí nós partimos para duas situações diferentes dependendo de cada pessoa. Então nós teremos jovens que você vai ter que agir com mais atitude, de forma mais enérgica, impondo limites e fazendo com processos mais ativos. E outros que têm a percepção e a consciência do problema para você desprogramar e reprogramar novos comportamentos. E quando nós caímos no problema da internet ou do computador, e eu vou dar uma dica para os senhores pais agora, e lembrando, eu já fui um admirador e adoro videogames, adoro computador. Eu mesmo, eu não sei se vocês conhecem, eu gosto de jogar uma RP no GTA, que é um jogo cheio de guerra e tiro. Eu jogo 2 horas por semana hoje. Já joguei muito mais, quase que uma dependência. Mas hoje, graças a Deus, eu consigo controlar isso. Mas esse tipo de comportamento me fez entender exatamente o que acontece com os meus pacientes. Graças a Deus aconteceu isso. E essa pessoa que eu fui visitar hoje, essa paciente de 20 anos, chegamos à conclusão que ela estava até conseguindo parar de jogar. Ela conseguiu deixar de sentir prazer em jogar. E provavelmente o seu filho, em alguns momentos, ele também fala isso. Eu até parei de jogar, mas nem jogo muito. Ó, pai, nem jogo muito. Eu vou assistir um filme, vou na internet, vou pro YouTube. E esse jovem hoje, grande parte desses jovens, estão migrando do jogar em primeira pessoa para assistir vídeos de outras pessoas jogando. Os streamers, né? Então o cara fica jogando aquele jogo que ela gosta e passa horas ali assistindo um cara jogar. O que normalmente também leva à dependência. Então perceba uma coisa, quando nós falamos de dependência, vamos jogar para dependência química, uma das situações é a mudança de ambiente, de pessoas, para que você possa tirar aquela pessoa e ter controle sobre a situação. Então você elimina ele do ambiente onde tem a presença da dependência. E como fazer isso com o computador? E você fala para o teu filho, eu vou tirar o teu computador de você. Aí teu filho fala, tá, mas como é que eu faço o trabalho da escola? Ó, você às 11 horas tem que desligar o computador. Tá, mas como é que eu faço? Ainda tem um trabalho para fazer da escola, na internet, no computador. Veja que complexo que é você saber lidar com uma reprogramação onde você não pode tirar o aspecto de dependência da vida dele. Veja que complexo. Então, você tem que ensinar. E aí não é simplesmente desprogramar. Ah, desprograma, faz a hipnose e desprograma. Não é. É você capacitar esse jovem, capacitar essa pessoa a ter controle sobre os seus instintos fisiológicos, percepção sobre até que ponto e a que limite faz bem para ele e o que não faz bem para ele, e poder de decisão de controlar e falar, não, a partir daqui eu não quero. É uma bomba desse tamanho. Não é simples, não é fácil, é um processo. E graças a Deus, o que me ajudou muito hoje com essa minha paciente, que eu adoro ela, e ela não vai estar vendo meus vídeos, ela não assiste isso aqui, a mãe dela talvez. E o meu presente de hoje foi que nessa conversa ela percebeu a ponto de admitir para mim, de chegar para a mãe dela e falar, olha, eu não consigo parar. Eu já tentei, já mudei hábitos, eu já tentei fazer de tudo, mas não consigo. Eu sempre caio nessa porcaria e eu não consigo resolver sozinha. Então segue a dica para você ficar em alerta e perceber esse comportamento dos seus filhos, porque hoje o que é simplesmente assistir um vídeo é o que te traz paz e que não te enche o saco, tá lá trancado assistindo via YouTube, não é nada. Isso está gerando uma dependência interna extremamente grave. Extremamente grave. Se você ainda não percebeu os sinais de afastamento, isolamento social, de falta de conexão familiar,
falta de respeito, falta de entendimento sobre hierarquia, sobre responsabilidades. Se você não viu até agora, vai começar a ver e se torna cada vez pior. E quando você começa nesse momento, que é um momento onde o cérebro está aprendendo, aliás, nós estamos falando de cérebro de 20 anos de idade, está aprendendo o conceito sobre vida, e eu nunca vou defender aqui que as pessoas têm que ser pau-mandado e nada disso, porém, o teu cérebro tem que aprender de uma forma ou outra a viver em sociedade. Nós, seres humanos, nascemos e fomos criados, estamos aqui para viver em sociedade, viver com outras pessoas, viver em comunidade, viver sob hierarquia, né? Isso foi um argumento até, Mauro, mas você não tem, você é dono da tua própria vida, você faz o que você quer, você não tem chefe para te encher o saco. Não, eu não tenho, mas cada cliente meu é meu chefe. Tá eu aqui voltando para casa 11 horas da noite, porque se eu fosse empregado, essa hora provavelmente já estava jantando e já estava dormindo, ou vendo uma televisãozinha. Então entenda que quando você começa a mostrar e ensinar para o cérebro que eu posso fazer o que eu quiser, que quem manda na minha vida sou eu, que eu tô aqui, não tô fazendo mal nenhum, eu tô aqui no meu videogame, as coisas que acontecem à volta geram aprendizagem que vai virar para a vida. Em muito pouco tempo essa pessoa não consegue conviver com pessoas que pensam diferente dela, não vai conseguir se enquadrar em trabalhos, não vai conseguir ter foco e atenção para estudar absolutamente nada, porque não treinou isso, não vai conseguir ler um livro, não consegue viver em comunidade, não consegue ficar no emprego, porque emprego nós falamos de hierarquia, não vai ter compromisso se entrar numa escola, faculdade, sei lá o que, para entregar trabalho. Então perceba que isso gera uma cadeia de eventos posteriormente a isso, que podem transformar a vida do teu filho. E para finalizar, eu lembro daquele ditado que eu não sei quem é que inventou ele, mas vale a pena lembrar. Faz teu filho sofrer agora, faça o teu filho chorar agora, porque senão quem vai chorar lá na frente é você. Valeu, pessoal! Cheguei, agora eu vou comer uma carninha, tomar uma cervejinha e descansar. Amanhã eu não faço nada. Valeu, pessoal, boa noite para vocês e fiquem com Deus. Qualquer coisa é só berrar aqui. Valeu? Um beijo.